Bem, iniciando a nossa aula de hoje, dia 19/10/2020, Direito Administrativo 2, com a turma do oitavo C. Meus queridos, vamos dar continuidade aí ao nosso tema, né? Serviços públicos. Nós tivemos aí um primeiro encontro, onde nós falamos sobre o conceito, a definição de serviço público, passamos para vocês a ideia em sentido restrito, a ideia em sentido amplo de serviço público. Falamos sobre a evolução do conceito de serviço público. Inicialmente, trabalhamos a ideia da escola francesa, apresentando aí os 3 elementos que a escola francesa nos apresenta, nos apresentava, que era o elemento subjetivo, o elemento material, o elemento formal. Passamos por uma modernização desses 3 elementos, uma caracterização desses 3 elementos para os dias atuais, em razão da influência do modelo globalizante neoliberal junto aos estados. Falamos sobre os princípios, né, diretores do serviço público, abordamos uma série de princípios. Bom, dando continuidade, hoje nós vamos falar aí sobre classificação e andar mais um pouco aí no tema de serviços públicos. Seguindo a doutrina do professor Jorge Gasparini, nós temos aí 4 formas principais de se classificar serviço público. A primeira delas, conforme a sua essencialidade. Serviços públicos, quanto à sua essencialidade, eles podem ser próprios ou impróprios. Serviços públicos próprios são aqueles que, de tão essenciais, de tão importantes para o Estado, eles não podem ser delegados, eles devem ser prestados de forma direta pelo Estado. Tá? São serviços públicos propriamente ditos, também conhecidos por parte da doutrina como originários ou congênitos. Nós temos dentro dessa classificação, quanto à essencialidade, também os serviços impróprios, né? Que são aqueles que não são prestados e nem executados diretamente pelo Estado. São conhecidos como de utilidade pública, devem ser autorizados sempre pelo Estado. Então, quanto à essencialidade, nós temos essa primeira forma de se classificar, seguindo aí o professor Jorge Gasparini. A segunda forma de classificação, quanto ao objeto. Tá? Quanto ao objeto, o serviço público pode ser administrativo, comercial ou industrial, ou ainda social. Tá? Serviços públicos administrativos. Quais são os serviços públicos administrativos? São aqueles prestados com o objetivo de servir o próprio Estado, atender às necessidades da própria administração pública, ou ainda preparar a execução de um serviço que será prestado no futuro para o cidadão. Então, vamos lá. Por exemplo, né, a Jéssica Xavier e o Carlos Valadão trabalham em um órgão público. E ali dentro são realizadas tarefas que não servem diretamente ao cidadão, servem diretamente ao próprio órgão. Por exemplo, a distribuição de materiais, pelo almoxarifado dentro do órgão. A administração pública se serve desse serviço. Nós, enquanto particulares, não vamos gozar diretamente desse serviço. Então, esse serviço é um serviço administrativo. Outro exemplo é quando se usa dessas atividades para preparar um serviço que será prestado no futuro, né, para o administrado. Por exemplo, no próximo final de semana nós teremos uma campanha de vacinação, por exemplo. Essa campanha de vacinação não acontece do nada, ela não acontece automaticamente, ela tem que ser preparada, ela tem que ser estudada. E todos esses atos de preparação para a execução dessa tarefa são serviços administrativos. Por exemplo, né, nessa vacinação, quais são os locais que serão pontos de vacinação? Quais são os servidores que estarão atuando nessa vacinação? Quais as vacinas que serão aplicadas? Então, qual o horário de funcionamento? Todas essas discussões preliminares
São serviços públicos, administrativos. Eles estão preparando a execução de um serviço no futuro para a coletividade. Ainda dentro dessa classificação quanto objeto, nós temos os serviços públicos comerciais ou industriais. O conceito é o mesmo. Qual a divergência apresentada aqui? A classificação constitucional desse serviço comercial ou industrial. Tá? Serviço comercial ou industrial são aquelas atividades, né, que servem para atender o cidadão na órbita econômica. Esse conceito não vai mudar. Agora, quais das atividades? Quem presta esse serviço? Se você seguir a linha do professor Eli Lopes Meireles, são serviços prestados por empresas estatais, conforme se depreende do artigo 173 da Constituição Federal. Se você seguir a professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela vai falar que são serviços prestados por concessionárias ou permissionárias, lá do artigo 175 da Constituição Federal. Então, em que pese o conceito seja único ou próximo, quem presta esse serviço e o enquadramento constitucional é que muda, tá? Então, serviço comercial industrial, aquele prestado para a coletividade, visando atender os anseios, as necessidades econômicas do cidadão. Esse é o conceito. Agora, quem presta esse serviço? Né? Ou são as empresas estatais, ou são concessionárias ou permissionárias de serviço público. Se você seguir a linha do professor Eli Lopes Meireles, empresas estatais, fundamento constitucional, artigo 173. Se você seguir a linha da Maria Silva Zanella de Pietro, concessionárias e permissionárias, artigo 175 da Constituição Federal. Bom, ainda dentro dessa segunda forma de classificação de serviços públicos, nós temos os serviços sociais, né? O serviço público propriamente dito. O serviço público propriamente dito é a atividade social desempenhada pelo Executivo, pelo Estado, né? Que não é pouca coisa, nós já falamos sobre isso. Se você pegar o sentido restrito de serviço público, né, é justamente as atividades sociais, saúde, educação, lazer, desporto, cultura, né, previdência, assistência e tantas outras atividades sociais que aparecem aí no texto constitucional, e não só no texto constitucional, mas infraconstitucionalmente também. Tá? Bom, terceira forma de classificação, chama a atenção de vocês, porque é uma maneira de se classificar serviço público que vai impactar também outras matérias, como, por exemplo, o direito tributário, que é a matéria que vocês começam a ver no semestre que vem, né? O direito tributário 1, direito tributário 2, nono e 10º período. E no direito tributário, um dos pontos que vocês vão discutir lá é justamente o uso de taxa ou o uso de contribuição. E o que vai definir se é taxa ou contribuição é justamente essa terceira forma de se classificar o serviço público. Bom, vamos lá. Então, a terceira forma de se classificar o serviço público, quanto à maneira como concorrem para satisfazer o interesse geral. Esses serviços podem ser, então, uti singuli ou uti universi. Uti singuli ou uti universi. Vamos lá, o Matheus está fazendo uma pergunta aqui. Matheus Gomes, vamos lá. Para ser considerado serviço público, obrigatoriamente a atividade deve ter cunho material, pois vi um conceito que falava que se a atividade for intelectual, perde a característica de serviço público. Depende do conceito, tá, Matheus? Se você estiver seguindo um conceito amplo de serviço público, toda e qualquer atividade desempenhada pelo Estado buscando atingir os seus fins, inclusive atividade de natureza intelectual. Certo? Inclusive atividade de natureza intelectual. Agora, eu tenho que ver o contexto do que esse autor escreveu, como ele escreveu, viu, Matheus? Para mim, atividade intelectual, tá? Também é serviço público, mas aí depende se ela é uti singuli ou uti universi. Tá? Se ela é de natureza intelectual,
e não atende, e em regra não vai atender diretamente o cidadão, ela perde essa característica uti-singuli. E ela vai ser uti-universi, e vocês vão entender a diferença disso agora. Depois a gente pode discutir mais. Foi o Maza falando das características do serviço público. Bom, eu tenho que rever essa parte aí do livro dele, talvez seja uma versão mais atualizada do livro que eu tenho dele, mas atividade intelectual, em sentido amplo, é sim serviço público, tá bom? Pelo menos em sentido amplo. Vamos lá. Professor, Fala, Carlos. a atividade, por exemplo, dos professores universitários de faculdades públicas é um trabalho intelectual, né? Talvez talvez não seja essa natureza que ele quis falar no livro dele. Mas é óbvio que viu, Carlos? Mas talvez não seja. Mateus, ele cita algum exemplo aí na doutrina? Você está com ela aí? Ele cita algum exemplo de atividade intelectual que não seria serviço público? Eu posso abrir aqui, mas de cabeça não recordo. Depois você dá uma olhada aí para nós, que a gente pode discutir mais. Mas assim, na minha opinião, não é pelo fato de ser intelectual, né, que não seja serviço público. Por exemplo, um dos exemplos que a gente vai citar aqui de serviço uti-universi, serviço geral, é a pesquisa científica para a produção de uma vacina, por exemplo. Isso não é atividade intelectual? Óbvio que é. E é serviço público? Ou, como não? Ele cita algum exemplo, Matheus? Posso ler o trecho aqui? Não, por favor. Falando das características, eu falo assim, é uma atividade material, 2 pontos. Significa que o serviço público é uma tarefa exercida no plano concreto pelo Estado, vírgula, e não simplesmente uma atividade normativa intelectual. Desse modo, é equivocado considerar as funções legislativa, jurisdicional e política como serviços públicos, no sentido técnico, porque aquelas tarefas são essencialmente intelectuais, faltando-lhes a materialidade necessária para configurar um serviço público. Ele está seguindo aí o sentido restrito, né? Vocês perceberam que ele segue aí a corrente do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, justamente o que nós conversamos na última aula. Em sentido restrito, para aqueles que seguem a corrente do Celso Antônio Bandeira de Mello, o que é serviço público? É a atividade prestada pelo Estado com exclusão, tá? Da atividade legislativa, da atividade jurisdicional e também exclusão da atividade jurídica do executivo, que é desenvolvido com base no poder de polícia. Mas dentro do âmbito social, sentido restrito, nós temos várias atividades intelectuais, né, que são serviços públicos. Talvez ele quis se referir a essas duas em especial, mas eu particularmente não concordo, tá? Não concordo que não seja serviço público só pelo fato de ser atividade de natureza intelectual. Tá bom, Matheus? E demais colegas aí. Tem várias atividades intelectuais que é serviço público. Uti-singuli, então, individuais. Quais são os serviços uti-singuli, serviços individuais? São aqueles que você, enquanto cidadão, consegue usufruir diretamente. Você consegue gozar diretamente. Você, enquanto indivíduo, goza diretamente desse serviço. Por exemplo, né, quando você toma um transporte coletivo, você está usufruindo diretamente. A energia que quando chega, né, na sua casa, né, em Anápolis está assim esses dias, energia elétrica, né? Água também da mesma forma, né? Chega na sua casa, gás, né? Que é um serviço público, distribuição de gás, né? São serviços públicos individuais. Você, enquanto cidadão, está usufruindo diretamente desse serviço. Saúde, ensino, transporte, né? Assistência, previdência, são serviços específicos e divisíveis. Você recebe especificamente esse serviço. E, em regra, nós conseguimos quantificar, né? Por isso que eles são divisíveis. Qual que é a cota de previdência que o Matheus vai receber? Qual que é a cota, né, de saúde que a Brenda Ferraz utilizou? Né? Quanto que a Raquel Cardoso gasta de energia elétrica e de água em sua casa? Então, são serviços individuais uti-singuli. Já os serviços universais, gerais,
universi são aqueles prestados a toda a coletividade. E você, enquanto indivíduo, você, enquanto cidadão, você não usufrui diretamente desse serviço, apenas indiretamente. Um dos exemplos é justamente a produção científica, Matheus. A produção científica é um serviço útil simples, útil universi. É uma produção, é um serviço útil universi geral, e é serviço público. Bom, outros exemplos, né? Iluminação pública. E aí, cuidado, iluminação pública é aquela, não é aquela que chega na sua casa, é aquela da rua, tá? Das áreas públicas. Quanto que nós podemos, né, dizer que o Carlos Valadão usou de energia, de iluminação pública esse mês? Tem como quantificar o quanto ele usou de iluminação pública? Não tem como. É divisível isso? Não é. É específico? Também não. Será que o poste de iluminação pública que fica na frente da casa do Carlos só serve a ele ou todos aqueles que passam pela rua? Então, esse serviço é um serviço geral. Professor, quando você começou a falar dessa terceira forma de classificação, você falou que isso vai impactar em outras áreas, como, por exemplo, o direito tributário. Isso mesmo. Por quê? Porque uma das grandes perguntas que você deve fazer, se eu vou cobrar taxa ou contribuição, é se o serviço é geral ou individual. Quando o serviço público é prestado, ele é prestado com cobrança? Vai cobrar taxa ou contribuição? Depende. Tá? Depende do quê? Se ele é geral ou universal. Vamos lá. Taxa de iluminação pública. Você paga, Matheus, taxa de iluminação pública? Não. Não. Você paga o quê? Imposto. Contribuição. É uma forma de imposto, mas é contribuição. Por que você paga contribuição e não taxa? Porque a iluminação pública é um serviço universal. Agora, quando o serviço é individual, aí sim. Se ele é cobrado taxa. Perceberam? Perceberam aonde nós vamos parar? Então, no semestre que vem, quando vocês forem estudar direito tributário, vocês vão lembrar desse momento. Taxa, contribuição. E tem um outro ponto aqui, que nós já discutimos. Né? Se o serviço é prestado pela iniciativa privada, né? Se o serviço é prestado pela iniciativa privada, e o Itamar está perguntando aqui, é justamente isso que eu vou falar, Itamar. Contribuição seria o mesmo que tarifa? Não é. Tá? Se o serviço é prestado pela iniciativa privada, nós vamos pagar tarifa ou preço público. Então, tarifa ou preço público, nós pagamos as concessionárias e permissionárias de serviço público. Quando é o Estado, quando é a administração direta, nós pagamos ou contribuição ou taxa, tá bom? Inclusive, tem aí a súmula no material que eu passei para vocês, súmula 670, que se transformou na súmula vinculante 41, não me recordo de cabeça, agora, não me vem à cabeça agora, mas nós temos até uma súmula vinculante que fala sobre essa questão da iluminação pública. Né? Os municípios que ainda cobram contribuição e não taxa em razão justamente dessa discussão que nós estamos fazendo aqui. Beleza? A última forma de classificação apresentada pelo professor Jorge Gasparini é quanto à exclusividade. Os serviços públicos podem ser exclusivos ou não exclusivos. Bom, o que é isso? Se o serviço é classificado como exclusivo, ele é um monopólio do Estado. Ele deve ser prestado diretamente e exclusivamente pelo Estado. Se ele não é exclusivo, todos os demais podem executar essas tarefas. Serviço em caráter monopolial, em regra, está previsto no texto constitucional. Como, por exemplo, o que está previsto lá no artigo 21 da Constituição Federal, quando nós falamos sobre o Correio Aéreo Nacional, né, o serviço postal, que vai ser relativizado agora. Né? Nós temos um projeto de lei tentando privatizar os Correios. Nós temos a questão do enriquecimento de materiais nucleares, também é monopólio do Estado. Então, nós temos alguns serviços que são exclusivos do Estado.
Isso está previsto, em parte, no artigo 21 da Constituição Federal, no caso da competência administrativa exclusiva da União. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos seguir então. Olha só. Começamos a trabalhar agora um tema que ele vai se estender pela próxima, essa aula e a próxima aula. Concessão de serviço público, permissão de serviço público e autorização de serviço público. Bom, o que nós temos que entender? Quando se fala em serviço público, em regra, né, serviço público é prestado pelo Estado, né, mas no modelo globalizante, há aí a transferência dessa atividade para a mão da iniciativa privada. Execução da atividade para a mão da iniciativa privada. Essa execução pela iniciativa privada se dá por 3 ferramentas. Parte da doutrina entende que é só 2, parte da doutrina entende que é 3. Quais seriam essas 3 ferramentas? Concessão, permissão e autorização de serviço público. Então, o Estado transfere a execução da tarefa, delega a tarefa para a mão da iniciativa privada por essas 3 ferramentas. Por enquanto, nós temos a Lei 8987/95. Essa lei fala sobre as concessões e permissões dentro do regime geral. Certo? Nós temos também a Lei 11.074, de 2004, que fala sobre as concessões de regime especial, que é a Lei da Parceria Público-Privada. Tá? Então, para o Estado transferir a execução, em regra, temos um procedimento licitatório, e esse procedimento licitatório leva à concessão ou permissão de um serviço público para a mão da iniciativa privada. Ou seja, existe a delegação desse serviço para a mão da iniciativa privada. Se você seguir a doutrina do professor Eli Lopes Meirelles, ele vai falar que existem 3 ferramentas. Para ele, existem 3 ferramentas de transferência. Concessão, permissão, autorização. Se vocês seguirem o professor José dos Santos Carvalho Filho, ele vai falar que são só 2 ferramentas. Apenas 2 ferramentas. Concessão e permissão. Segundo o José dos Santos Carvalho Filho, o ato administrativo de autorização, justamente por se tratar de um ato, não tem força suficiente para transferir e delegar serviço público para a mão da iniciativa privada. Ele reafirma isso ao falar o seguinte: se realmente fosse vontade do legislador, ele teria incluído a autorização na discussão da Lei 8987/95 e não o fez. Tá? Tenho que confessar para vocês que durante muito tempo eu acreditava, né, que esse posicionamento do professor José de Santos Carvalho Filho estava certo. Quando em 2011, 2012, já tem algum tempo, caiu numa prova da segurança pública aqui do estado de Goiás, justamente uma pergunta relacionada a isso. E a banca adotou a corrente do professor Lopes Meirelles. E eu fui estudar um pouco mais, né, sobre esse tema, aprofundar um pouco mais sobre essa discussão, e vi que hoje nós temos uma divisão muito grande dentro da doutrina sobre a utilização ou não, da autorização. De qualquer forma, como a gente vai fazer? A gente vai estudar a concessão de forma geral, e depois, ao final, nós vamos fazer a distinção entre concessão, permissão e autorização. A gente vai fazer um quadro distintivo aí das 3 ferramentas. Então, só rememorando com vocês um ponto aqui que eu acho que é importante. Por enquanto, viu, a Lei 8987/95 trata aí das concessões de regime geral. Por enquanto, por quê? Porque nós temos um projeto de lei, que eu esqueci o número dele agora, mas ele já está bem adiantado. Tá? A qualquer momento nós temos aí uma nova lei de concessões. E essa lei de concessão, essa nova lei, ela faz mais. Ela unifica a Lei 8987/95, ela tenta unificar com a Lei
11 mil, eu falei o número errado da lei, 11.079, tinha falado 11.075, não é 11.075, é 11.079/04, tá? Que é a lei das parcerias público-privadas, onde nós temos as concessões de regime especial, que são as concessões patrocinadas e concessões administrativas. Então, esse projeto de lei aí, ele deve entrar em vigor em breve, mas, por enquanto, Lei 8987/95 e Lei 11.079. Inicialmente, nós vamos discutir aí a Lei 11.000, a Lei 8987/95, que fala aí das concessões e permissões de regime geral, tá? Bom, por que o Estado transfere, Matheus? O que você acha? Por que o Estado transfere, delega para o particular um serviço público? Teoricamente falando, esquece um pouquinho das corrupções que existem, né? Mas vamos lá, no mundo teórico, o que você acha? Porque tecnicamente ele é ineficaz no que diz administrar todo o território de forma pessoal. Só tecnicamente ele é incompetente? Você acha que é só isso? Isso tá certo, é fato, tá certinho. Mas será que é só uma incapacidade técnica que leva à concessão e à permissão? Eu acredito que o poder público não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E também, até por uma razão de especialização, às vezes é mais interessante você entregar aquilo para aquelas pessoas especializadas que vão fazer aquele tipo de serviço, retirando, igual o senhor falou, aquelas atividades essenciais, né? Como segurança pública, Sim. atividade judiciária, legislativa. Isso mesmo, Carlos e Matheus, isso mesmo. É questão técnica e de especialização. Mas não é só isso, viu, gente? Tem mais um ponto aí que é importante, que a gente sempre esquece, que é a questão econômica. Tá? O Estado ele é incompetente tanto tecnicamente quanto economicamente. E quando ele se depara com um serviço público, com uma atividade pública que ele deve prestar, mas ele é incompetente tecnicamente, ele se socorre do seu parceiro privado. Ele chama o parceiro privado. Através de um procedimento licitatório, através de uma desestatização, de uma privatização, mas sempre não, em regra, através de um prévio procedimento licitatório. Vamos pensar aí na infraestrutura, né? Tem sido feito muito, não estou advogando para o governo atual, não, é só uma fala, uma constatação real, né? Tem sido feito muito na infraestrutura nesses últimos tempos, mesmo com pandemia e tal, a gente vê aí as notícias sobre infraestrutura no Brasil. Parte do que tem sido noticiado é infraestrutura realizada pelo próprio Estado, pela própria União, de forma direta. Rodovias, por exemplo. Né? Agora, parte não é o Estado, parte é seu parceiro privado. As concessões de ferrovias, foi anunciado agora na semana passada, né, um novo bloco de concessões de ferrovias, um novo bloco de concessões de rodovias, aeroportos, portos, né? Isso mesmo, tá? Aeroportos. Parece que, eu não sei se são 8, são 6 aeroportos da região norte do país serão mediante concessão. Né? Então, perceba, porque o Estado, né, é incompetente, nós já sabemos, mas não é só isso. Tem a questão da incompetência econômica, financeira, em especial em momentos de crise, como nós estamos vivendo agora. Né? É uma crise de saúde, mas também uma crise de impacto grandiosíssimo, né, na economia. O Estado tem que ir lá e buscar o seu parceiro privado e se socorrer dele. Tá certo? Beleza até aí? Bom, então vamos lá. No material que eu passei para vocês, consta um conceito legal e as características, ou as principais características da concessão. Onde que está? Está lá no artigo 2º, inciso 2 da Lei 8987/95. O que ele fala, o próprio legislador fala sobre concessão. Concessão de serviço público é a transferência da prestação de serviço público feita pela União, Estado, Federal e municípios, mediante concorrência,
a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Aqui é importante fazer as seguintes observações. Primeiro, qualquer ente federado pode, mediante prévio procedimento licitatório, transferir, delegar serviço público para a mão da iniciativa privada. Primeiro ponto. Segundo ponto, o conceito legal previsto no inciso 2 do artigo 2 da Lei 8987/5 falava que mediante concorrência, que é uma modalidade licitatória. Mas será que hoje ainda é só concorrência? Não é mais só concorrência, tá? Em razão do advento da Lei 10.520, que criou o pregão. Além de concorrência, dependendo da situação, pode ser feito também por pregão, tá? Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Então, a concessão ela é entregue à pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Eu posso ter uma pessoa física concessionária? Não. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. E hoje, também, essa fala do artigo 2º, pessoa jurídica ou consórcio de empresas, é uma redundância juridicamente falando. Porque o consórcio de empresas também é uma pessoa jurídica. Aquele consórcio que se vê vencedor do procedimento licitatório, que se sagra vencedor do procedimento licitatório, antes de assinar o contrato de concessão, esse consórcio se transmuta, se transforma em uma pessoa jurídica nova. E é justamente essa pessoa jurídica nova, que nasce dessa relação contratual, consorcial, é que assina o contrato de concessão com o Estado. Tá? Bom, então, as concessionárias, elas podem ser pessoas jurídicas comuns, né, ou consórcios de empresas. E aí, quando se trata de consórcio de empresa, a doutrina vem e fala que surgiu uma figura jurídica nova. Que figura jurídica é essa nova que surgiu? As entidades ou empresas de propósito específico. Bom, o que é isso, professor? Empresa de propósito específico. Olha só, a empresa A se une com a empresa B numa relação contratual. Essa união aqui não vai fazer a fusão dessas empresas, não, tá? Elas continuam com a sua vida depois, autônoma, tá? Mas aquele contrato que surgiu da empresa A com a empresa B, ele se transmuta numa pessoa jurídica autônoma, tá joia? Então, essa pessoa jurídica autônoma que nasceu, ela tem uma finalidade específica. Qual que é a finalidade específica dela? É cumprir com o contrato de concessão. Terminou o contrato de concessão, essa empresa de finalidade específica termina também, é liquidada. Certo? Gente, só um minutinho. Eu ouvi um barulho no portão aqui. E eu acho que todo mundo do escritório já foi embora. Deixa eu olhar lá. Bem, vamos lá. Retornando aqui. Então, meus queridos, essa concessionária, né,
ela pode ser pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Mas, reafirmando, esse consórcio de empresas, quando ele se sagra vencedor da licitação, esse contrato ele se transmuta, se transforma em uma pessoa jurídica autônoma. Não é que houve a fusão da empresa A com a empresa B, elas continuam suas vidas autônomas, mas aquele contrato consorcial, com aquele contrato consorcial, é criado uma empresa nova. E essa empresa nova, ela é uma empresa ou uma sociedade de finalidade, de propósito específico. Por quê? Porque ela nasceu com o propósito de cumprir com um contrato de concessão. Tá joia? Dúvidas ou podemos seguir? Professor, inclusive o consórcio tem o próprio CNPJ, né? Sim, CNPJ próprio, tem autonomia, é uma nova empresa que surgiu. Então vamos lá. Quais são as características, né? Quais são as principais características que a gente elencou lá num dos slides para vocês? Vamos lá, o Matheus está fazendo uma pergunta aqui. A empresa concessionária que tem modificação na sua estrutura societária implica no contrato de prestação de serviços públicos? Depende, viu, o Matheus? Depende. Por quê? Tem que ver o edital da licitação e o contrato de concessão. Como a empresa consorcial ela nasceu, é recente, muitas das responsabilidades, inclusive financeira e patrimonial, de garantia, né, econômica e financeira, elas são das empresas mães aí, vamos colocar como empresa mãe. Ela é a responsável inicialmente. Então, se houver algum tipo de mudança, redução do capital, falência, vai impactar sim, pode impactar sim no contrato de concessão. Mas, retornando, tem que ver, reafirmando, tem que ver o contrato de concessão. Por quê? Porque a empresa C, a empresa concessionária que nasceu, ela tem autonomia. Beleza, Matheus? É porque, assim, por exemplo, né, aqui em Anápolis, nós temos a Urban. Se ela fosse vendida para um grupo empresarial ou para uma empresa maior, ela iria se transformar e iria acabar se transformando em outra empresa em razão de ter sido adquirida por outro grupo, né? A minha dúvida seria essa: se ela fosse adquirida por outro grupo empresarial, se ela fosse vendida, se isso impactaria no caráter personalíssimo, né? Porque se a empresa concessionária venceu ali o procedimento licitatório, ela é a única legitimada para executar aquele serviço. Aí minha dúvida é se vai perder se é extinta a licitação ou contrato, prestação, ou continua nesses termos. Em regra não vai ser. Em regra não vai ser, viu, Matheus? E assim, só para colocar mais linha na sua pergunta, tá? A concessionária, ela pode subcontratar e subconceder. Ela não é a única legitimada, não. Se tiver previsão no contrato e no edital, quem venceu pode, vamos colocar assim, para vocês entenderem, terceirizar isso com subcontratação ou subconcessão. Viu? Se tiver previsão no contrato, se tiver previsão no edital, né, que deu origem àquele contrato de concessão, parte do serviço, ou a totalidade do serviço pode ser transferido para um terceiro. Tá joia? Então, não fica exclusivo na mão da concessionária. Depende do contrato, depende do edital. Tá joia? Bom, então quais são as características da concessão? Primeiro, a existência e o interesse e a existência de um poder público concedente, tá? A iniciativa privada recebe essa delegação do Estado. Segundo, como eu disse para vocês, na concessão, de um lado há o poder concedente, do outro o contratado é uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Isso é importante frisar porque quando a gente for falar de autorização e de permissão, não vai existir a figura da concessionária. Vai existir a figura da pessoa jurídica e da pessoa física, que aqui não aparece. Então, uma das distinções que a gente vai apresentar para vocês no final dessa matéria é justamente essa. Os envolvidos na concessão,
Os envolvidos na permissão, os envolvidos na autorização são diferentes. Tá? Aqui na concessão, nós estamos tratando de concessão inicialmente, é uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas que, como eu já disse, se transmuta, né? Essa relação contratual, consorcial, se transmuta em uma pessoa jurídica autônoma de finalidade específica. Outro ponto importante é que, em regra, né, todos os investimentos feitos pela concessionária, pela permissionária, são recuperados através de tarifa ou preço público, que foi justamente a pergunta do Itamar Filho. Tá? Então, nós temos tarifa, nós temos preço público, que serão cobrados, em regra, diretamente do usuário do serviço, e assim vai recompor, né, vai criar uma remuneração para a concessionária e para a permissionária. Então, a permissionária, gente, a concessionária, ela não é amiga do Estado. Ela é uma empresa privada que visa lucro. Tá? Então, todo investimento que ela faz, ela está fazendo, buscando um resultado econômico futuro, ou imediato. Tá? Então, ela vai recompor o capital investido através da tarifa ou do preço público. É só a gente pegar aí a Urban, que você acabou de citar, né? A Urban, que você acabou de citar. A gente pode citar a Triunfo Consebra, né? As concessionárias dos aeroportos, e assim por diante. A Enel, aqui no estado de Goiás, elas têm o interesse aí de obter lucro. O Estado pode ter participação nos lucros? Legal sua pergunta. Sendo concessionária, sendo permissionária, ele não deve ser cotista, acionista, a não ser que essa concessionária seja uma empresa estatal, como a Saneago aqui em Goiás. Tá? Essa aberração jurídica aí, ela existe, não estou falando que não existe. Tá bom? Mas não deveria existir. Isso é criticado por grande parte da doutrina. Existem figuras aí no Brasil, empresas que eram do Estado, essas empresas foram vendidas, privatizadas, e o Estado manteve lá 2%, 3%, 4% da empresa. Ah, bacana, né? Só que ele não é o controlador acionário, então ele não tem que participar com nada. Porque o Estado ele não é investidor. Esse não é o papel do Estado, ter lucro através de investimento em empresas privadas. Certo? Mas, isso é o que fala a doutrina, mas na prática a gente sabe que alguns estados aí mantêm essa prática que não deveria. Né? Por exemplo, até muito pouco tempo, tá? A Celtins, o que é a Celtins? Celtins nasceu da divisão do estado de Goiás com o estado Tocantins, né? A Celtins nada mais é do que a Celg do Tocantins. A Celtins, ainda no início dos anos 2000, ela foi privatizada, tá? Ela era uma empresa estatal, foi transformada em SA, aí depois ela foi privatizada. E até muito pouco tempo, eu não sei a realidade de hoje, realmente eu não sei, mas até muito pouco tempo, o estado Tocantins tinha 2%, 2,5% da Celtins. Qual a finalidade? Especulação? Lucro? Esse não é o papel do Estado. Essa não é a atividade que deve ser desenvolvida pelo Estado dentro do modelo econômico que nós seguimos já há algum tempo. Tá? Mas, como eu disse, ocorre. Outro ponto importante é o princípio do controle do contrato, que nós estudamos no semestre passado, dentro dos contratos administrativos, e agora ele se faz presente novamente. A fiscalização, quem deve fazer é o Estado. O Estado ele continua sendo responsável originário pelo serviço. O Estado continua sendo responsável originário pelo serviço. O serviço é dele. Ele é o titular da tarefa. O que ele fez? Ele delegou apenas a execução da tarefa, mas o titular da tarefa, o responsável originário, continua sendo o Estado. Então, ele tem o poder de dever, em nome do princípio do controle, ele tem o poder de dever de fiscalizar o cumprimento do contrato. Será que a concessionária está cumprindo com o que está previsto no contrato? Impondo sanções, né? Discutindo reajustes, tarifas, e, se for o caso, inclusive,
pondo fim a esse contrato de concessão. Antes da pandemia, aqui em Goiás, nós estávamos discutindo aí, através até de uma CPI da Assembleia Legislativa, a questão da Enel, aqui em Goiás, né? Nós tivemos uma privatização, grande parte da CELG foi privatizada, quem ganhou foi a Enel, é uma empresa italiana, e dentro do contrato de concessão, ela tem lá algumas obrigações. E a bagunça que está acontecendo agora, não tenha dúvida, não é culpa da Enel, tá? Não é culpa exclusiva da Enel. Se nós estamos sem energia hoje, passamos aí dias, né, horas sem energia, não é culpa da Enel, é culpa da má gestão do Estado. É culpa de 40 anos de sucateamento de uma empresa estatal. Aí depois que o Estado faz o sucateamento dessa empresa, má gestão, né, vende o que dava lucro nessa empresa, que é a produção de energia elétrica, vendeu a Cachoeira Dourada lá atrás, ainda na década de 90, querem cobrar de uma empresa concessionária que, do dia para a noite, no estalar de dedos, no prazo e é um estalar de dedos, no prazo de 1 ano e meio, que ela venha corrigir todos os vícios, todas as falhas no sistema que foram criadas nesses 40 anos de péssima gestão do Estado de Goiás sobre a CELG. Vai corrigir, gente? É óbvio que não, nem com todo o dinheiro do mundo. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: a CPI é uma ferramenta de controle, então a Assembleia Legislativa começa a discutir essa precariedade na prestação de serviço de energia elétrica através de uma CPI. E uma das coisas interessantes, como resultado dessa CPI, que não foi concluída ainda, eu não sei nem se foi concluída, porque veio a pandemia, e aí depois só se fala em pandemia, e o Estado está voltado para o combate, certo ou errado, dessa pandemia. Mas uma das propostas que tinha sido levantadas pela CPI é que o investimento em melhoramento do sistema que estava previsto no contrato de concessão, olha bem para você ver como que é o Estado, hein? O melhoramento que estava previsto no contrato de concessão para ter início em 2023 ou 2025 começasse agora, em 2021. Olha só, o Estado, através da CPI, está querendo mudar as regras do que está previsto no próprio contrato. Então, até hoje, não houve melhoramento do sistema? Não. Por que não? Assim, não é que não houve melhoramento. Deve ter ocorrido alguma coisa. Assim, o grande investimento da Enel, por obrigação contratual, não iniciou ainda. Então, nós estamos vivendo ainda o sucateamento da CELG, tá, meus queridos? E aí o Estado tem que fazer o quê? Controlar. O princípio do controle, ele tem que fiscalizar. Aonde a Enel está falhando? Aonde está tendo falhas? O que ocorreu aí, ou se é que houve falhas? Né? Bom, e um último ponto, a concessão é um instrumento contratual. A concessão é contrato, a permissão também é contrato, é uma coisa que a gente vai falar depois, e a autorização é ato administrativo discricionário precário. É importante frisar a figura da permissão. Enquanto a concessão, não tem dúvida, né? Concessão é contrato administrativo em espécie. O que se discute da permissão é por quê? Porque a permissão sempre foi estudada como ato administrativo. Aí vem a Lei 8987/95 e falou, opa, peraí, a permissão de serviço público não é ato, é contrato. É uma previsão expressa na lei. Então não se discute com a lei. Né? Nesse caso, não tem que se discutir com a lei. A lei afirma que a permissão é um contrato administrativo em espécie. A permissão de serviço público é um contrato administrativo em espécie. Tá joia? Mas por previsão da própria lei 8987/95. Ok? Bom, perguntas? Vamos tranquilo, por enquanto. Vamos seguindo, então. A primeira modalidade de concessão é a concessão de serviço público precedido de obra pública. É muito comum, né? Concessão de serviço público precedido de obra pública. Por exemplo, as rodovias. Né? Rodovias, portos, aeroportos, em regra, são precedidos de obras públicas. Porque as obrigações de manutenção, de reforma, de melhoramento, de extensão,
das vias públicas, dos aeroportos, dos portos, das redes de transmissão de energia elétrica, das redes de distribuição e assim por diante. Tá? Então, concessão de serviço público precedida de obra pública. São construções, conservações, reforma, melhoramentos que devem ocorrer juntamente com a concessão. O Estado é incompetente, não consegue realizar a tarefa, ele chama a iniciativa privada e impõe à iniciativa privada que, juntamente com todo o lucro que ela vai ter, como eu já disse para vocês, o objetivo é lucro mesmo, né? Ela também vinha cumprir com algumas obrigações de melhoramento da infraestrutura, o que está correto também, né? Bom, outros exemplos de concessão, e aí lá no material de vocês, lá no item 7.3, tem lá outros tipos de concessão. Concessão de serviço de TV a cabo, né? A TV fechada, como a gente diz, a TV fechada, a TV a cabo, ela é uma concessão também, não só a TV aberta, né? Concessão de serviço de rádio, difusão sonora de sons e imagens, né? Ela é uma concessão, TV aberta, é uma concessão também. Agora, a TV a cabo é uma concessão também. Então, rádio, TV, Sky, né? NET, são concessões. Concessão talvez mais comum, e na minha opinião a que mais deu certo até hoje, é a concessão de telecomunicações, serviços de telecomunicação. Tá? Serviço de telecomunicação, TIM, Oi, Vivo, Claro, né? Já discuti isso com vocês, né? Hoje a gente reclama do serviço, porque é um péssimo serviço, mas graças a Deus nós temos esse péssimo serviço, porque se estivesse na mão do Estado ainda, nós não teríamos serviço nenhum, como nós não tínhamos na década de 90. Tá? Então, a abertura desse serviço para a mão da iniciativa privada criou a competição, barateou o preço da prestação desse serviço, e hoje quase que 100% dos brasileiros, quase 100% não, mas a grande maioria dos brasileiros tem esse serviço de telecomunicação, mas graças à privatização. Se você pegar as estatísticas e as pesquisas, vocês vão ver aí que, enquanto era um serviço prestado pelas empresas estatais, nem 30% dos brasileiros tinham esse serviço, nem 30% dos brasileiros tinham esse serviço. Hoje, mais de 90% dos brasileiros têm esse serviço. Isso está mais telefonia aí no país. O Matheus fez outra pergunta aqui que eu deixei passar batido, né, Matheus? O Estado pode delegar o mesmo serviço enquanto já há uma concessionária prestando serviço? Exemplo, 2 concessionárias de ônibus. Legal, Matheus. É uma das discussões que está na Lei 8987/95. Ele não pode, ele deve, preferencialmente, delegar esse serviço a mais de uma empresa. Por que ele deve delegar a mais de uma empresa? Para não se criar um monopólio privado na prestação de um serviço público. Apenas situações excepcionais, características do serviço, é que podem justificar a concessão a apenas uma só empresa. Tá? Bom, por isso que eu falo para vocês que a telecomunicação é que deu mais... não é que deu mais certo, mas é uma das que deram mais certo. Tá? Por quê? Porque tem competição. Se não tiver competição, não vai dar certo. Agora, o Estado tem que deixar de interferir. Tá? O Estado tem que deixar de interferir. O Estado tem que se afastar. Ele tem que fiscalizar e aplicar sanções. Ele tem que se afastar e não interferir. É isso mesmo, Itamar. Você é novo, né, Itamar? Você não vai lembrar de como era. Eu era muito pequeno quando ainda era um serviço prestado por empresas estatais. Era um caos, né? Eu já falei isso aqui para vocês. Hoje a empresa te liga te oferecendo um chip de telefonia móvel que você pode ligar de qualquer lugar para qualquer lugar do país sem gastar nada. Na minha época, né, de telefonia fixa, porque não existia telefonia móvel até a segunda metade da década de 90,
você entrava numa fila de espera de 2 anos para ter instalado um telefone na sua casa, além de pagar uma fortuna naquela linha telefônica. Para vocês terem uma ideia, só para contextualizar, como vocês já sabem, né? Eu venho de família humilde, e o primeiro telefone que ele teve na minha casa, eu já era rapazinho, eu era molecote assim dos 10, 12 anos, 10 anos, 10, 11 anos. Nós só conseguimos comprar, olha só que absurdo, gente, nós só conseguimos comprar o telefone porque minha avó faleceu e teve um inventário da minha avó. Aí, olha o absurdo. Como teve o inventário da minha avó falecida, aí sobrou um dinheiro para meu pai. Aí meu pai comprou uma linha telefônica, porque realmente era muito caro. Né? Você comprava as ações da Telebrás. Né? Hoje, eu estava falando, meus pais contam que era horrível antes. Né? Hoje nós temos muito para reclamar, porque nós pagamos. Né? O serviço público serviço público, está sendo prestado pela iniciativa privada, essa iniciativa privada tem lucro. Não estou falando que nós não temos que reclamar, não, viu? Senão, amanhã vamos falar, o Alessandro está falando que tem que reclamar da telefonia. Tem que reclamar, sim. Tem que reclamar. Mas a gente tem que fazer uma comparação do que era e do que é hoje. Tá? Isso em muito pouco tempo. 25 anos, aí, 30 anos. Bom, vamos lá, então. Outra forma de concessão é justamente as concessões de regime especial da Lei 11.079, né, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas, é a concessão patrocinada, a concessão administrativa de um regime especial aplicada em muito aí na época das Olimpíadas, da Copa do Mundo, tá? A Lei das PPPs, Parceria Público-Privadas, em sentido restrito, porque sempre que o Estado pede socorro à iniciativa privada, é uma parceria público-privada em sentido amplo. Tá? E, por fim, o último exemplo aí, que a gente colocou no material para vocês, é o porto organizado. Tá? Porto Seco, por exemplo, é um porto organizado. Então, é um serviço importantíssimo. Porto Seco de Anápolis, Centro-Oeste, né? É uma empresa privada delegatária de um serviço público. Que serviço ela presta? Serviço relacionado à concessão e permissão. Serviço relacionado à nacionalização e internacionalização de produtos. Serviços públicos são nacionalizados, são internacionalizados. Mercadorias, né, perdão. Tá? Bom, meus queridos, vamos ver aqui o que a gente vai falar mais hoje. Bom, a gente vai parar por aqui agora, tá? Semana que vem a gente continua, ok? Vamos abrir aí para perguntas. Quero ver se sobrou alguma pergunta aí para a gente estar respondendo. Na semana que vem a gente continua dentro da Lei 8987/95. Aqueles que tiverem curiosidade, depois eu vou mandar também no grupo do WhatsApp o projeto de lei, tá? Que vem trazendo alterações aí às permissões e concessões. Para vocês. Eu só estou com. Desculpa. Só estou com uma dúvida em relação ao AVA, porque o senhor tinha postado as últimas aulas e parece que ia postar as atividades agora na parte da tarde. Mas pelo menos para mim, no meu, no ciclo 2 ainda não está aparecendo nada, só aparece o ciclo 1. Tá, seguinte. As aulas já foram baixadas, tá? E vai aparecer para vocês de hoje para amanhã as aulas. Realmente não deu tempo. Por todo esse problema de internet, de energia elétrica, o negócio deu uma bagunçada. Mas até amanhã já está aparecendo as aulas. E amanhã eu já quero colocar as atividades, começar a colocar as atividades do ciclo 2, tá bom? Não, tá ótimo, então. Obrigado. Já era para estar, na verdade, no sistema, mas as aulas, mas não teve jeito. A questão da energia, da internet, caindo toda hora, não tá fácil, não. Mais alguma pergunta? Professor. Fala, Matheus. O senhor disse que o Estado ele tem até o dever, né? Exato. A concessionária presta aquele serviço público, né?
Tá muito baixo, Matheus, eu não tô te ouvindo. Aumenta um pouquinho aí para nós. O senhor disse que o Estado ele tem a obrigação de conceder, de delegar, na verdade, né, o serviço para mais de uma concessionária. Sim. E há limite de concessionárias a depender do serviço? Por exemplo, a gente sabe que o serviço de transporte aéreo de passageiros é precedido aí de licitação para poder prestar esse tipo de serviço. Há um número de concessionárias? É que tá. Número máximo? Deve ser feito um estudo. As características do serviço é que vai permitir ou não a abertura de um monopólio, ou melhor, a manutenção de uma só empresa. Vamos pegar como exemplo a Anápolis, a Urban, tá? A Urban, ela é a única concessionária de transporte coletivo urbano. Na minha opinião, tá errado. Essa é a opinião do professor Alessandro. Por quê? Porque aqui deveria existir uma outra empresa, concorrente da Urban. Né? Quando a TCA chegou aqui na década de 70, 80, né? Justificava-se, por quê? Porque era um serviço de alto custo, comprar ônibus no interior do estado de Goiás, tinha toda uma dificuldade. Né? Hoje, Anápolis é a segunda principal cidade do estado de Goiás, com quase 400 mil habitantes, então, com vários bairros. Então, na minha opinião, seria sim possível a quebra desse monopólio, com 2 ou até 3 empresas prestando esse serviço. Mas a Lei 8987/95, ela fala que são as peculiaridades da tarefa, né, a realidade econômica ou regional, é que vai determinar isso. Então, é importante que seja feito um estudo, Matheus, para que realmente venha a ser determinada a possibilidade de 2, 3, 4, 5 empresas atuando na mesma atividade. O Caio está colocando aqui, ó. O mesmo serve para a Enel, Saneago, né? Sobre ter outras empresas que fornecem esse serviço. Mesma ideia. Tá? A questão do serviço público, a Lei 8987, ela fala justamente sobre isso. Deixa eu pegar o artigo aqui certinho para vocês. Lá no artigo... Professor. Oi. Quem anda de Urbana aqui em Anápolis sabe que eu não respeito o princípio da cortesia, não. Não. Ai, meu Deus do céu. Mas não é só Urbana, né? Esse princípio da cortesia, gente, eu bato muito em cima, porque... Ele é muito abstrato, muito... Não é abstrato, não. É básico, viu, Matheus? É muito básico. Cortesia no serviço público devia ser o principal, né? Mas não existe. O usuário está ali pagando para uma empresa privada, né? E não é bem atendido. Peraí, né? Vou achar aqui o artigo. Bom, depois eu vou passar para vocês que realmente eu perdi o artigo aqui. Mas tem uma previsão, não sei se é o artigo 9, fala justamente sobre isso, viu, Matheus? Depois na próxima aula eu passo para vocês. Professor, e a questão da intervenção, né? Por exemplo, utilizando de novo o caso da Urbana, que já deve chover de muita crítica, né? O poder concedente, que no caso, o município de Anápolis, notasse que precisasse fazer uma intervenção, teria que designar um interventor, uma empresa para realizar previamente, ou como o município... Na verdade é o seguinte, o que acontece? A gente vai falar sobre intervenção na próxima aula, viu, Matheus? Nas próximas aulas. O processo de intervenção, ele pode ou não ter um interventor. Não é obrigatório, não. Ele pode ou não. Em regra, o interventor é uma pessoa nomeada
pelo chefe do executivo, uma pessoa de confiança do chefe do executivo. E muito depende da gravidade da situação, tá? Muito depende da gravidade da situação. Então, o interventor, ele pode ou não ser nomeado, tá bom? Quando existe uma gravidade maior, nomeia-se o interventor. E aí, as consequências também são diferentes. Por quê? Porque esse interventor, no prazo de 180 dias que vai durar, no máximo 180 dias que vai durar o processo de intervenção, ele fica responsável civilmente, criminalmente e administrativamente pelo serviço que está sendo prestado por essa concessionária. Tá? Mas não é que é obrigado. A partir do momento que o ente federado toma conhecimento que o serviço não é adequado, o serviço está sendo prestado de forma inadequada, ou que a concessionária vem descumprindo regras contratuais, regras legais, regulamentares, ela vai fazer intervenção, né? Dependendo da gravidade. E aí, ela vai analisar também se, naquele caso concreto, se faz necessária a nomeação do interventor ou não. Beleza, Matheus? Certo, professor. Obrigado. Mais perguntas? Caio fez uma consideração aqui que eu não entendi, sobre ter outras empresas que fornecem esses serviços, pois agora entendi, só Enel e Saneago fornecer energia e água, esgoto, acaba pesando para o consumidor. Concordo, Caio, concordo. Por isso que a lei, né, e a doutrina fala que, em regra, deve haver uma competição entre as concessionárias, justamente para não pesar sobre o consumidor. Beleza, meus queridos? Mais perguntas? Não havendo mais perguntas, boa noite, fiquem com Deus, até semana que vem, tenham uma boa semana, viu? E até amanhã as aulas estarão postadas, as últimas aulas, e até quarta-feira as questões estarão no sistema do ABA, tá bom? Grande abraço, boa noite, fiquem com Deus.